Brasileiros perdem a guarda de seus filhos aqui em Portugal e pedem ajuda. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que me deixou abalada. Confesso que eu resisti até de falar sobre isso, mas como nós temos que ouvir os dois lados da moeda, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam todos bem. O meu nome é Dani, do canal Junto e Misturado aqui em Portugal. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito polêmico, um assunto até, por que não dizer, triste, porque quando envolve crianças, pais, guarda, é uma situação que causa um transtorno repleto em toda a família. Eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, embora eu resisti muito de falar sobre isso, porque é um assunto que me deixou muito abalada. Pouco tempo que eu estou aqui em Portugal e já venho com essa notícia, de pais que perderam a guarda dos seus filhos. Eu confesso que eu fiquei muito assustada, fiquei muito abalada sobre esse assunto e eu resisti muito, eu não queria nem falar sobre isso. Mas a verdade é que eu tenho inscritos que acompanham o meu canal e é mais do que justo eu passar essa informação para vocês, porque vocês também querem imigrar. Com certeza muitos virão com filhos e tem informações que precisam ser passadas. E eu vim aqui falar com vocês e falar sobre essa realidade que acontece aqui em Portugal. Então, eu vou ler aqui, eu peguei algumas notícias. O Povo é um perfil no Instagram, depois vocês procuram lá o Povo. E também fui no site da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que no caso aqui ele tem explicando sobre o CPCJ. Então assim, alguns momentos eu não vou estar olhando para vocês, porque eu vou estar lendo aqui no caderno as anotações que eu fiz. E também vou estar olhando no computador. Como eu sou nova, nesse assunto, eu ainda não sei esse negócio de colocar computador na tela e tal. Então eu achei por bem eu fazer assim, mas eu acredito que vocês vão entender. Então eu vou ler aqui. Colocar aqui os meus olhos. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler as informações dos pais, no caso aqui foi o pai que relatou, e também vou ler um pouco sobre o CPCJ e depois nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Então assim, lá na página do Instagram, o Povo diz assim: casal brasileiro perde guarda dos filhos em Portugal e pede ajuda. Os pais Carol e Carlos Orleans, que moram há mais de 5 anos em Portugal, pais de 2 filhos de 7 e 8 anos, foram notificados em 2023 porque a professora fez a denúncia de que a criança, na época tinha 6 anos, estava com aparência de cansado. Eles foram acompanhados então em 2023 pela CPCJ e a assistente social foi acionada e eles começaram a receber visitas no caso dessa assistente social. Então este caso ele tem sido acompanhado desde 2023, Agora em março de 2025, eles receberam a visita de policiais que entregaram a eles protocolo e pediram que eles corressem atrás. Essa é a fala do pai. Tudo que eu estou lendo para vocês está lá no perfil do Instagram. Então, eles receberam esse protocolo dos policiais e os policiais disseram para eles correr atrás. Então, automaticamente, eles foram na escola e quando chegaram na escola, eles foram informados pelo porteiro que as crianças já tinham sido institucionalizadas, Já teriam sido levadas. As crianças foram entregues a uma família de acolhimento. Família de acolhimento é uma casa que seria uma casa modelo aqui em Portugal. Então, esses pais, essa família que estariam com essas crianças. O pai relata, isso são palavras do pai que está lá no perfil, do Instagram, o Povo. O pai relata que está sofrendo de xenofobia, preconceito por conta da profissão deles, que são tatuadores, e por conta das tatuagens que eles têm pelo corpo. Essas são falas do pai. Gente, deixar aqui bem claro que eu não estou aqui para estar a favor do pai, da família que perdeu a guarda dos filhos, e muito menos para estar a favor do governo, no caso do CPCJ. Eu estou aqui para falar, para comentar sobre o assunto e para falar
sobre o que eu estou vivendo aqui em Portugal, sobre a minha opinião. Os temas levantados pela professora para fazer essa denúncia é que a criança teria dificuldade na fala e dificuldade no aprendizado. Estaria sempre com a aparência de cansado, de estar com sono. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o CPCJ. Aí aqui no site, quando você procura CPCJ, vai aparecer a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E aí quando você entra lá, você pode procurar CPCJ, aí tem aqui o direito das crianças, legislação, espaço crianças e jovens, centro de recursos, comunicar situações de perigo e tem também contatos. Então eu cliquei no CPCJ e lá tá dizendo assim, olha, a definição de CPCJ. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens define-se como instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Então aqui tem falando tudo sobre o CPCJ, o que são, pressupostos de atuação, onde estão, como funcionam, relatórios de atividade, portarias. Aí quando você clica aqui no que são, aí eles vêm falando, né, que é o modelo de proteção de crianças e jovens em vigor desde janeiro de 2001. Eles vêm falando aqui, considera-se que a criança ou jovem está em perigo quando designadamente se encontra nas seguintes situações. E aí aqui tem vários pontos que eles abordam. Está abandonada ou vive entregue a si própria, sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos, não recebe os cuidados ou a afeição adequado à sua idade e situação pessoal. Se a criança é obrigada a atividade ou trabalhos excessivos, inadequados à sua idade, dignidade, sujeição pessoal ou prejudiciais à sua formação e desenvolvimento. Se está sujeita a forma direta ou indireta de comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou seu equilíbrio emocional. Se assume comportamentos ou entrega atividades ou... Enfim, são vários pontos que eles abordam em relação aos cuidados e proteção à criança. Então vamos lá agora. Eu falei aqui sobre a fala dos pais, né? Também falei um pouco o que é o CPCJ. O ponto principal que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. Mas meus filhos, minha casa, minhas regras. No Brasil, nós ouvimos muito essa fala, né? É meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, minha casa, minhas regras. E no Brasil a gente escuta muito isso, tá? Quando você vem para Portugal ou para qualquer outro país do mundo, você colocou o teu pezinho lá com a tua família, você não está mais debaixo das leis do Brasil. Você agora está debaixo das leis do país que você está imigrando, do país em que você está morando. Então, a partir do momento que você colocou teus pés em terras europeias, em Portugal, na França, na Alemanha, na Suíça, em qualquer outro lugar que for, você está debaixo das leis deste país. Não adianta você vir do Brasil com a sua família, com seus filhos, e aqui você querer falar, ninguém vai tirar meus filhos de mim porque são meus. Porque aqui você está debaixo das leis deles. Se eles acharem que seus filhos estão sendo mal cuidados, maus tratos, você vai perder a guarda do seu filho. Então quer dizer que isso vai acontecer da noite pro dia? Não, pela fala do próprio pai, isso é algo que vem acontecendo desde 2023. Desde 2023. A professora fez a denúncia. Eu assisti muitos vídeos falando sobre isso. Eu assisti uma mãe falando, uma jovem, e ela foi muito coerente na fala dela. Inclusive, ela fala que ela foi notificada pela CPCJ por conta do filho dela adolescente ter falado um palavrão que ele falou na escola, e a professora fez uma queixa, ela foi notificada, recebeu visitas, fez entrevistas, e ainda hoje ela passa por isso, e o filho dela vai ter que pagar
com serviços comunitários, por causa de um palavrão que foi falado. Então ela fala assim que, a partir do momento que você é notificado pela CPCJ, você tem um período para organizar o que está acontecendo. Então eu não estou aqui defendendo o CPCJ, até porque a gente tem 2 meses que eu estou aqui em Portugal e eu sequer conheço das leis daqui. Nada, não conheço nada. E também não estou aqui a favor dos pais, nem acusando, nem denunciando, nem falando nada contra eles, porque também não conheço eles, não conheço a vida deles, nem consegui achar as redes sociais deles e na verdade também nem procurei muito. Eu estou aqui para falar o meu ponto de vista. O que acontece? Nós viemos de um país, infelizmente, que as nossas crianças não deveria, e muitas pessoas podem vir aqui criticar e falar, é mentira que você está falando, não tem nada a ver, mas nós vivemos num país que nós vemos crianças que são abandonadas, crianças que vão muitas vezes para a escola de chinelo, com roupa rasgada, sujo, faltando ali uma higiene, o básico, né, da criança, que são situações e situações, pessoas que realmente não têm condições, mas fazem o melhor para os seus filhos, mas pessoas que simplesmente, pais que simplesmente são relaxados em relação aos filhos. E não estou falando que é o caso desses pais, mas nós vimos uma cultura que infelizmente é o que acontece com as nossas crianças. Então, quando você se vê debaixo de uma lei que obriga você a ter este cuidado excessivo com esta criança, que não está errado, que no meu ponto de vista não está errado de modo algum, você pode achar que essa lei não vai funcionar aqui, porque no Brasil não funciona. Então a gente pode pensar que é só um exagero da parte deles e que aqui não vai funcionar, mas aqui funciona. Então eles foram notificados desde 2023 e o que eu observei, até pela história dessa jovem que eu assisti ela contando, desde quando você é notificado, você recebe, você tem várias entrevistas, e o pai também relata isso, que ele teve várias entrevistas, e eles também fazem várias inspeções na sua casa, para ver como que é o ambiente que a criança está vivendo, né? Gente, essa jovem, ela relata que eles foram na casa dela 2 vezes fazer essa inspeção. Eles marcam a data e vai. Que eles entram em todos os cômodos, que eles abrem os armários, que eles olham se tem comida, o que tem para as crianças comer, geladeira, que é uma visita invasiva, vamos assim dizer. Entram mesmo em todos os lugares, em todos os cômodos, eles querem saber como que essa criança está vivendo. Aqui em Portugal, toda criança tem que ter o seu quarto. Quando você vai alugar uma casa no Brasil ou comprar, eles falam, quantos cômodos tem essa casa? Tem 5 cômodos. Tem 3 salas, uma cozinha e um quarto, vamos supor. Não foca-se em quartos, foca-se em cômodos. Aqui não, se você vai alugar uma casa ou comprar, você vai ver lá, T3, T4, T1, T0, T2. Por quê? É em relação à quantidade de quartos. Porque aqui os filhos têm que ter cada um o seu quarto. Gente, eu vou até pedir para você que é português, que me acompanha, que segue aqui o meu canal, especifica aí para mim, por favor, se, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? 2 filhos são menores. Esses 2 filhos, eles podem dormir no mesmo quarto, por serem meninos, né? Ou especificamente tem que ter cada um seu quarto, tá? Então, assim, são coisas que eu não sei ainda falar para vocês, porque cada um fala uma coisa, né? Então, nada melhor do que os próprios portugueses que moram aqui falar sobre isso. Então, aqui, pelo que eu sei até então, cada um tem que ter o seu quarto. Então, eles entram para ver o ambiente que essas crianças estão vivendo. O que aconteceu com esses pais? Fala do próprio pai, que eles, não sei se foi só uma inspeção ou se teve outras, não posso dizer para vocês, mas que eles foram notificados que teria essa inspeção
e que eles não estavam lá no dia da inspeção. Eles relatam que por conta de trabalho eles não puderam estar no dia da inspeção. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Isso para mim, olhando, foi um erro gravíssimo. Porque se eu sei que eu fui notificada por um órgão, que é a CPCJ, e que eu posso perder a guarda dos meus filhos, embora ele relata que em nenhum momento foi falado sobre a perca da guarda das crianças, mas se eu sei que eu fui notificada por um órgão e que eles estão fazendo entrevista, que eles estão me cercando de todos os lados, como que eu, como mãe, vou negar uma inspeção na minha casa? Ou não vou estar lá no dia e no horário? Isso é uma coisa assim que para mim é inadmissível. Foi um erro assim gravíssimo da parte deles. Ou eles não tinham entendido ainda a gravidade da situação e simplesmente não acreditaram, né, no que poderia acontecer. Talvez possa ter sido o ponto final que o CPCJ precisava para entrar com atitudes mais drásticas. Eu, como mãe, não quero passar por isso e eu não consigo me imaginar passando por isso. Eu fiquei muito assustada com essa situação, muito assustada. Eu, como mãe, eu me sinto muito, mas muito assim, fragilizada em situação a eles. E agora, partindo para o ponto do CPCJ, que eu acredito e eu quero acreditar que eles várias vezes notificaram eles, que eles várias vezes informaram eles de que algo deveria ser melhorado e que talvez não tenha atingido a expectativa deles e por isso eles entraram desta forma, até tirando a guarda das crianças. Eu quero acreditar que foi por causa disso, que eles não atenderam às exigências que foram feitas pela CPCJ. Agora eu vou falar de mim, Daniele, que estou aqui há 2 meses em Portugal. Nesse período que eu estou aqui, eu observei que as crianças aqui, elas andam muito bem arrumadas. Você não vai ver criança aqui indo de chinelo, com roupa rasgada, com roupa manchada, ou mal vestida, mal arrumada. Não. Aqui as crianças andam muito bem arrumadas. Elas vão para a escola muito bem arrumadas. Aqui, criança não pode ficar sozinha em casa. Aqui, criança, cada um tem que ter o seu quarto. As crianças têm que andar muito bem vestida, muito bem arrumada, tem que estar muito bem alimentada. As crianças têm que ter o período de sono delas. Ou seja, ela tem que ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter proteção. As crianças aqui, elas são muito bem assistidas pelas professoras dela. Então, a professora ela vai te notificar se a criança estiver com alguma dificuldade. Tudo elas vão te notificar. Tudo elas vão te informar. Eu não sei de fato e de verdade o que aconteceu entre estes pais e essa professora. Eu não sei. O que eu sei é que aconteceu deles perderem a guarda dos filhos. E agora, para eles recuperarem, é só judicialmente. Meus inscritos que me acompanham, que vão vir para Portugal, que vão vir com seus filhos, com sua família. Eu vou falar isso para que vocês já venham sabendo que aqui não tem jeitinho brasileiro. Aqui não existe lei brasileira. Aqui você está debaixo da lei de Portugal. Aqui vocês vão ser assistidos, sim, pelos professores. Aqui o professor, se ele fizer uma denúncia, vocês vão ser notificados. Vocês serão notificados pelo CPCJ, né? Aqui criança não pode faltar. Aqui tem que ser falta justificada, com atestado, tá? E eles pedem atestado para tudo. Então, aqui a lei para criança funciona. Até que ponto? Eu não sei, não posso dizer para vocês. Mas, pelo menos nesses 2 meses que meus filhos estão estudando, eu já pude perceber que eles são muito bem assistidos. Você que está vindo para cá com seu filho, que vai vir migrar, que quer recomeçar a sua vida, uma nova história, venha, mas venha sabendo que nesse recomeço vocês vão estar debaixo da lei de Portugal. O que eu queria conversar com vocês é sobre isso.
Não estou aqui para defender os pais, nem para defender a CPCJ, não estou aqui para acusar os pais, também nem para acusar a CPCJ, até porque eu estou aqui há pouco tempo, mas o que eu vim conversar com vocês é: cuidem muito bem dos seus filhos, cuidem muito bem dos seus filhos, que vocês não vão passar por essa situação. O ponto principal aqui que eu quero falar para vocês é: aqui nós estamos debaixo da lei de Portugal, não existe lei brasileira, não existe jeitinho brasileiro. Cuidem muito bem dos seus filhos. Vocês estão vindo imigrar, mas venham sabendo que aqui não existe esse negócio de vou dar um jeito. Aqui as leis funcionam e tudo tem que ser muito bem feito. É um vídeo que eu fiz mais para vocês que são meus inscritos, porque eu acredito que vocês merecem saber um pouco sobre o que está acontecendo e também já vem sabendo que aqui não existe lei brasileira, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários de vocês o que vocês acham sobre o assunto, o que vocês acharam que aconteceu com essa família, os portugueses também que me acompanham. Deixem aí seus comentários explicando um pouco sobre o CPCJ, falando um pouco mais sobre as leis aqui em Portugal. Vai ser um prazer ler todos os comentários de vocês. Então, Deus abençoe a cada um. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.